Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal, autora de centenas de trabalhos publicados na área de saúde mental materna e também autora de instrumentos de uso dos psicólogos perinatais. Aqui no Mater Online, eu ajudo profissionais a se sentirem mais seguros no atendimento emocional a gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema dessa nossa live é super interessante. Nós vamos falar como as emoções da gestante podem afetar o desenvolvimento do feto. Então, se você quer saber tudo, o que as emoções de uma gestante podem provocar no desenvolvimento do feto, já marca aí também outros colegas para assistirem aqui com você. Então, este é um conhecimento muito valioso que vocês estão recebendo aqui e vale muito a pena vocês serem generosos e também compartilhar com outros profissionais da saúde, pessoas que atendem gestantes, seja na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, em qualquer espaço que for. É um conhecimento muito importante, principalmente para profissionais que vão atender aí as questões, então, da perinatalidade. E, Rafaela, o que é perinatalidade mesmo? Perinatalidade, peri é o entorno, natal, nascimento. Então, tudo que está ao entorno do nascimento. Nesta live, você vai aprender mais sobre a comunicação mãe-feto. E isso vai te deixar muito mais segura para atender as questões emocionais maternas, como que elas podem afetar o desenvolvimento do bebê. Muitos profissionais recebem gestantes tristes na clínica e, ao invés de oferecerem acolhimento e orientação ou até mesmo psicoterapia para essa cliente, muitos acabam dizendo a seguinte frase: não fica assim que isso vai passar para o bebê. Você já encontrou ou já passou por essa situação? Você já viu alguém falar isso para o cliente? Você falaria isso para o seu cliente caso ele chegasse aí para você? Ou de repente você até mesmo já até usou, né, essa expressão, já até mesmo falou para a gestante que você atende? Não fica assim não, que isso vai passar tudo para o feto? Isso é um jeito errado de se fazer. E aqui nessa live, se você ficar comigo até o final, você vai entender como as emoções de gestantes podem afetar, então, o desenvolvimento do feto. Pessoal, nós estamos aqui crescendo no número de pessoas que estão chegando para essa live. E se nós batermos 100 pessoas profissionais, não só pessoas, não é para chamar seu pai, sua mãe, seu vizinho, mas se você chamar profissionais para entrar agora com você e assistir essa live, e você dizer para a pessoa, olha, fala que fui eu que chamei aqui no chat, que eu possa ver, né? Para quem está assistindo aí do YouTube, do Facebook, do Instagram, eu vou ver aquela pessoa que colocou mais pessoas aqui dentro dessa live para assistir e pessoas profissionais, principalmente aqueles que este conhecimento possa interessar, e vou enviar para vocês 4 e-books aqui do Mater Online sobre psicologia perinatal e da parentalidade. Então, a regrinha é: convide pessoas, mas tem que ser profissionais. Peça para que eles digam que foi convidado por você, então, para que eu possa ver aqui. E a pessoa que mais convidou profissionais para estar aqui nessa live, desde que a gente bata pelo menos 100 pessoas assistindo essa live, que é de utilidade pública, que é uma live muito importante de conhecimento extremamente valioso, eu vou enviar, então, para esta pessoa 4 e-books pelo direct do Instagram mesmo. Tá? Então, eu vou pegar aí o Instagram da pessoa e vou enviar 4 e-books. Beleza? Vamos combinar assim? Vamos lotar de pessoas aqui, de profissionais, para conhecerem um pouco mais sobre essa área da psicologia tão importante, tão pouco divulgada, tão pouco conhecida. A maioria dos profissionais não sabem e o quanto que isso faz de diferença na atuação. Beleza? Legal. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço aqui para vocês é:
Existe psiquismo fetal? E aí, o que vocês acham? Existe ou não existe psiquismo fetal? Será que os fetos podem sentir o que a mãe sente? O que você acha? Fetos podem sentir aquilo que a mãe dele está sentindo? Bora lá então. Podem fazer no YouTube. No YouTube é melhor mesmo, mas convida as pessoas para entrar no YouTube com você e assistir, tá bom? Essa live. A gente vai verificar tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Essa live ela está sendo agora transmitida em YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Então fiquem à vontade, convida a pessoa para entrar em qualquer um desses canais, mas ela precisa dizer que foi encaminhada por você, tá bom? Para eu poder ver se a gente vai bater as 100 pessoas e para eu saber quem é que vai ser a pessoa que vai ganhar os 4 e-books que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos saber então se existe psiquismo fetal e saber se as emoções da mãe podem passar para o feto. Para eu falar sobre esse assunto, eu preciso começar a dizer para vocês que existe uma pesquisadora, né, chamada Alessandra Piontelli. Ela foi a primeira a investigar o comportamento do feto. Ela foi a primeira a investigar psiquismo fetal. Olha só que interessante. Então, a Alessandra Piontelli, ela depois veio a escrever, inclusive, um livro chamado De Feto à Criança. Um livro clássico. Era difícil a gente estudar comportamento de feto antes da tecnologia do ultrassom, tá? Então, se tinha especulações. Então, não se sabia muito se o feto ouvia, se o feto consegue abrir o olho e ver, se ele consegue sentir, né? Se tem tato, gosto, tá? Então, a gente não tinha muitas informações a respeito do mundo fetal, do comportamento fetal, do psiquismo fetal, antes da tecnologia do ultrassom. Aí, quando veio essa tecnologia, facilitou para a gente poder conseguir estudar mais sobre o comportamento dos fetos. E a Alessandra Piontelli, então, olha a pesquisa demais que ela realizou, que ela fez. Ela investigou tanto gestações únicas, né, de um único bebê, mas a principal que ela estudava bastante, que ela mais queria pesquisar, era sobre gestação gemelar, o comportamento de gêmeos, tá? Então, ela começou a conversar com mulheres que iam fazer ultrassom, convidando elas para pesquisa e dizendo: olha, eu vou entrar com você durante o ultrassom para poder anotar os comportamentos do seu bebê aí em útero, ok? Aquelas que concordavam, então sabiam que a Alessandra Piontelli ia continuar investigando a cada ultrassom. Então, ia investigar o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os ultrassons que aquela pessoa fosse fazer, ela estaria junto para observar o comportamento do feto. Outra coisa que ela falou para quem participou da pesquisa é que ela também estaria junto no momento do parto. Ela entraria na cena de parto para observar o que foi, o que aconteceu durante o parto também, tá? Para aquele bebê, que registros, né? Ele tira ali do nascimento dele. E ela continuaria a visitar a casa desta mãe e desse bebê até a criança completar 3 anos de idade. Então, isso é chamado de pesquisa longitudinal. E olha só que interessante o que a Alessandra Piontelli descobriu após investigar várias mulheres, desde a gestação até os 3 anos dos seus bebês. Na realidade, ela não estava investigando a mulher, mas o feto, a criança, tá? E olha só, ela identificou que existe sim comportamentos que são observados nos bebês intraútero e que continuam esses mesmos comportamentos a serem manifestados na vida pós-útero. Olha só que interessante, gente. Então, esse foi um dos primeiros estudos. Eu vou apresentar outros aqui para vocês. Mas com a Alessandra Piontelli, a gente conseguiu descobrir que comportamento ele
passa a ser expresso desde a vida intrauterina. Como, por exemplo, vou citar um dos relatos dela, observando bebês gêmeos, tá? Irmãos gêmeos lá no útero de sua mãe. Então, o que ela observou? Ela observou que eles eram divididos, né? No útero, eles não eram univitelinos, né? Eles não estavam juntos em uma placenta. Então, cada um estava ali no seu próprio bolsa líquido amniótico, tá? Então, um bebê, ele ficava assim, ó, de costas, tá bom? Vou colocar aqui. Então, ele ficava de costas e o irmãozinho de trás virava para ele também nessa mesma posição, mas passava a mãozinha nas costas dele, então ali pela bolsa. Então, eles faziam esse tipo de brincadeira durante vários momentos que ela observou no ultrassom, tá? Então, ela fez esse registro. Durante o ultrassom, percebi esse tipo de comportamento. Um irmão fica de costa e o outro passa a mãozinha nas costinhas dele. Surpreendentemente, aos 3 anos de idade, né, ela continuou, participou do parto, participou do primeiro ano do bebê, do segundo ano do bebê. E aos 3 anos do bebê, ela observou, quando ela estava lá na casa desses bebês, agora já com 3 anos de idade, uma brincadeira. Aquele bebê que recebia o carinho do irmão, sabe o que ele fazia? Ele ia para de trás de uma cortina, dessas cortinas que a gente usa em pergolado, né? Esqueci o nome do tecido agora, mas aquele tecido branco ali. Então, ele ia para trás da cortina, tá? E o outro irmãozinho ficava passando a mãozinha nas costas dele. E aí ela percebe esse comportamento e pergunta para a mãe, né, se eles estavam fazendo aqui aquela brincadeira naquela hora. E a mãe fala assim: não, essa é uma das brincadeiras preferidas deles. E é sempre o que passa a mão nas costinhas do outro é esse, o que recebe o carinho do irmão é aquele outro. Olha que interessante, né? Uma brincadeira que começou lá no útero e se manteve após o nascimento dessas crianças. Ela também observou alguns comportamentos de gêmeos, que um era mais agressivo, às vezes dava socos e pontapés no irmão lá dentro do útero. Então ela sempre anotava, né? Olha, né? Tem um aqui que é mais agressivo, bate bastante no irmãozinho. E quando ela voltava lá, após essas crianças, né, já terem mais idade, ela continuava observando aquele comportamento, aquele que batia dentro do útero continuava batendo fora do útero. E aquele que apanhava dentro do útero continuava apanhando fora do útero, tá? Um comportamento também que ela observou de uma bebezinha menina é que ela colocava tudo na boca, cordão umbilical, tudo na boca, dedo na boca, né? Tudo que ela tinha ali dentro do útero, né? Que ela podia com a linguinha, com a boquinha. E aí ela começou a perceber essa bebê depois, fora do útero, também colocando tudo na boca, tá? Várias coisas na boca, era o passatempo preferido dela. Além de que algumas pessoas podem falar, é fase oral. Não, essa criança, inclusive, aos 3 anos, ela já tinha sinais de obesidade, tá? De tanto que ela precisava se satisfazer oralmente, tá? Com comidas e objetos e tudo mais na boca. Então, é só um exemplinho que eu quero começar aqui essa live trazendo para vocês perceberem que existe sim comportamentos que já são observados desde o útero e que se mantêm no pós-parto. Com essas questões, a Piontelli, ela também conseguiu provar que personalidade não começa após o nascimento, mas os traços de personalidade, a personalidade ela é construída, tá? Ao longo da primeira infância, segunda infância, tá bom? Mas já é possível observar personalidade desde feto. Aqueles mais quietinhos, mais agitadinhos, né? Continuando na vida pós-útero. Então, se você pensa aí que personalidade é algo que vem após o nascimento, saiba que não, tá? Pesquisa, então, realizada aí pela Alessandra Piontelli já mostrou para gente que personalidade também a gente consegue observar já em fetos, tá? Então, sim, existe continuidade de comportamentos aí e psiquismo fetal.
Interessante saber, gente, que depois foram vindo outras pesquisas também com fetos, tá? Então, a gente hoje já sabe que fetos sentem gosto, inclusive, né? O líquido amniótico ele fica com gosto de alguns alimentos que a mãe consome durante a gestação, tá? Quando eles são mais adocicados, o líquido amniótico também fica com gosto mais adocicado. E esses bebês, eles engolem mais o líquido amniótico, tá? E fazem expressões faciais de prazer. E quando tem sabores, odores ali, né? Mais amargos, digamos assim, o feto é capaz de fazer até careta, tá? Quando ele sente o gosto lá no líquido amniótico, até careta ele faz. Quando, então, é colocado um sabor aí desagradável para ele. Então, fetos, a partir do segundo trimestre de gestação, eles têm a sensorialidade já mais desenvolvida. O que é sensorialidade? Visão, audição, tato, paladar, tá? Então, a motricidade do feto, por volta das 15 semanas de gestação, já está bem desenvolvida, tá? Eles se movimentam mãos, braços, pernas, chupam dedo, abrem e fecham os olhos. Se forem expostos à claridade, eles reagem. A sons também, eles têm uma reação aos sons, seja motora, né? Porque escutou um barulho muito repentino e eles agem com o corpo, né? Ou seja, até com os batimentos cardíacos, tá? Então a gente já consegue saber sobre a sensorialidade fetal. Eles sentem também. E olha só, mais pesquisas foram realizadas para entender se feto também desenvolvia aprendizagem e memória, tá? Para acontecer a aprendizagem, é necessário ter desenvolvido memória também. E um dos principais eventos que foram realizados para pesquisar, então, aprendizagem e memória nos bebês, é relacionado ao som da voz mesmo, tá? Então, olha só, a partir de ouvir os batimentos do feto, os batimentos cardíacos do feto, então se coloca ali eletrodos para que possa medir, então, os batimentos cardíacos do feto, tá? Então, descobriu, por exemplo, que quando você fica falando uma palavra, vamos supor assim, babi para o bebê, ó, você fala assim para a mãe, fala babi, né? Cada vez que essa mulher fica falando babi, faz então com que o feto tenha uma alteração na sua frequência cardíaca. Isso mostra então que ele está ouvindo. E aí depois a pergunta é: ele consegue distinguir sons diferentes ou não? Então, para isso, começa a observar se o feto entra em habituação. O que é habituação? Sabe quando o ventilador está ligado e você já não escuta mais ele, mas você volta a escutar o barulho do ventilador quando alguém fala? Tá? Isso é habituação. É quando você está exposto ali a um som, um ruído, sensação, alguma coisa, e você já nem percebe mais cheiros e tudo mais, tá? Então a mãe fica falando babi, 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 até que o feto entre em habituação, ou seja, o seu batimento cardíaco fique ali normalizado, não tenha mais nenhuma alteração. E aí, quando ele entra nessa habituação, se pede para a mãe parar de falar babi e começar a falar bibá. Ela muda o som. E quando ela muda o som, o feto novamente começa a se movimentar ali, a mostrar os batimentos cardíacos alterados, tá? Então, significa que o feto, ele consegue, sim, ouvir e distinguir os sons. Olha só que interessante, tá? E aí, então, veio a questão de verificar se ele conseguia memorizar. E aí veio aqueles primeiros estudos a respeito de que você pega bebês, então, e pede para as mães contarem uma determinada história para ele durante a gestação e que ela fique contando aquela mesma história para o bebê, né? Por um bom tempo ali, vários dias, meses para esse bebê, tá?
Então, olha só que interessante. Então, você dá uma história lá para um grupo de mulheres contar para o bebê diversas vezes ali durante a gestação. Quando esse bebê nasce, você vê a agitação do bebê e aí conta aquela mesma história para o bebê e ele se acalma, diminui a sua frequência cardíaca, demonstrando então que teve memória. Porque quando se conta uma outra história, uma história que ele não escutou, não serve, não acalma o bebê. Depois foi usado com músicas, por exemplo. Muitas mães hoje usam isso, né? Elas põem musiquinha pro feto, né? Quando elas estão grávidas, e depois aquela musiquinha elas deixam no bercinho também do bebê, né? Porque isso traz paz, calma para o bebê. Então, memória. Outra questão muito bacana é essa comunicação mãe-feto que existe sim, através também do som da voz dessa mãe. Olha só que interessante. O bebê, a voz que ele mais escuta, de quem é? Da mãe, né? Ele escuta do pai também com frequência? Escuta, mas o que ele mais vai escutar é a da mãe. Então, quando esses bebês nascem, né? Então é feita lá uma pesquisa com eles. Olha só, esses bebês eles têm preferência por voz feminina ou masculina? Vamos ver? Voz feminina. E aí, então, como que se sabe que ele tem preferência por voz feminina? Que você coloca ali uma gravação de voz, e aí você coloca uma espécie de mamadeira, né? Um bico, e esse bico também é ligado a vários eletrodos para ver a intensidade da sucção desse bebê, tá? Se aquela sucção demonstra calma, né? Ou até mesmo outros experimentos fazem assim, ó. Dependendo de como o bebê suga, vamos supor que ele sugue mais rápido, vai aparecer para ele a voz da mãe dele. Se ele suga mais devagar, vai aparecer para ele voz de outras mulheres. Então, ele começa a demonstrar preferência pela sucção, ou seja, ele quer escutar cada vez mais a voz da mãe dele. Então, ele coloca uma intensidade maior na sucção, percebe? Para que possa ser liberado para ele, então, o som da voz da mãe. E assim é feito, então, os testes. E aí se descobre que o bebê prefere a língua materna do que a língua estrangeira, que ele prefere a voz do pai do que voz de outros homens, tá? Tudo isso indicando, então, comunicação. Tudo isso indicando, então, memória, tá? Na preferência desses bebês. Durante a gestação, as emoções maternas, vão afetar sim o feto pela via fisiológica. Então vamos lá, se essa mãe ela está passando por um forte estresse, pode ter acontecido muitas coisas aí, tá? Alguém morreu, perdeu o emprego, brigou com o parceiro, sei lá. Ela vai liberar cortisol na sua corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse, tá? Esse hormônio, seja ele do estresse ou qualquer outro hormônio emocional que a mãe libera, não fica só no organismo dessa mulher, mas vai via cordão umbilical também para o bebê. Então, o bebê ele também recebe essa descarga hormonal. Então, essa comunicação fisiológica mãe-bebê também vai acontecer. Se a mãe está estressada, sim, o bebê também vai sentir estresse, tá? Só que a mãe, ela tem um motivo para estar estressada. Estou estressada porque briguei com meu marido. O bebê, ele não vai ficar assim, estou estressado porque eu não aguento mais ficar aqui nesse útero. Não é assim que funciona, ele ainda não tem isso. Mas ele vai sentir o estresse através do cortisol e vai, então, manifestar os sintomas do estresse. Quais são os sintomas do estresse, por exemplo? Palpitação, tá? Agitação motora. São alguns dos sintomas do estresse. Então, esse bebê, ele recebe essa carga hormonal e vai, então, apresentar os sintomas no seu corpo. Então, ele sabe que a mãe dele está estressada por conta disso. Por conta dessa mensagem hormonal que chega para ele. Se a mãe estiver triste, vai estar liberando hormônios também,
tá? E esses hormônios que a mãe também vai estar liberando quando ela está triste, também vão chegar para o bebê e também vai despertar nele, então, sintomas de tristeza, sintomas de depressão. Então, por exemplo, ele vai ficar mais quieto, não vai ter tanta agitação motora quanto ele tinha antes, né? Então, tinha agitação motora antes, recebe hormônios ali e ele fica mais quietinho, por exemplo, tá? E aí, o que acontece, gente? Quando existe essa comunicação mãe-feto pelas vias fisiológicas, podem trazer também algumas consequências para o bebê, tá? Por exemplo, o cortisol em excesso enviado para o bebê é uma das causas de nascimento prematuro. Não sei se você tinha essa informação, mas uma das causas da prematuridade está ligada à carga de cortisol também que o bebê recebe durante a gestação, tá? Então, assim, mulher estressada libera cortisol de forma crônica, de forma intensa, pode afetar, então, sim, tá? Para que esse bebê nasça antes do tempo. E esse bebê, ele fica mais vulnerável ao hormônio cortisol quando ele nasce. O cortisol, por exemplo, ele é normal e é esperado, tá? Ele é normal e é esperado. No entanto, em altas quantidades, em altos níveis no nosso organismo, ele pode trazer aí para a gente problemas de saúde mental, tá? A gente pode vir a tanto saúde física quanto saúde mental. Então, enquanto para um sujeito que não recebeu essa descarga de estresse alta durante a gestação, então, para ele apresentar uma depressão, vai levar um bom tempo, porque primeiro ele vai ter que apresentar estresse, vai chegar no nível de exaustão para depois ele ir para a depressão. Um bebê que já recebeu muito cortisol durante o período de gestação, ele fica mais fácil. Um pouquinho de cortisol que ele receber na vida pós-uterina, depois de ter nascido, pode fazer com que ele venha apresentar problemas de saúde mental. Percebe? Então, a gente precisa ficar de olho, porque alguma comunicação mãe-bebê pode afetar também o desenvolvimento do feto. Rafa, então a mulher que rejeita o bebê sente? Sim, também, porque uma mulher que está rejeitando o bebê, ela também está se comunicando com esse bebê, tá? Pelas vias hormonais. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo pessoas, sabe, que fazem hipnose, que trabalham com constelação familiar, que trabalham com várias técnicas aí, né, que levam a pessoa a descobrir o trauma. E muitos dos traumas, sim, estão na vida fetal, tá? Porque existe um registro, uma memória, uma lembrança, lembrando que fetos, então, tem memória, tem lembrança, tá? Então, sim, eles têm isso, não conseguem nomear, tá? Mas a gente vê várias técnicas aí de regressão que leva para a vida fetal e tá, é verdade, pode ser isso mesmo, acontece mesmo que existe essa lembrança sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é possível trabalhar depois com psicoterapia com essa mãe e esse bebê para promover a vinculação entre eles. Tá? É possível sim. Então, pode ser que essa mãe, ela tá numa situação lá de tristeza, isso está passando para o bebê? Sim, está passando. Mas eu não posso ser aquele profissional que vai dizer para a mulher, não fica assim não que isso está passando para o bebê. Não posso, não devo. Eu tenho que ser aquele profissional que eu sei depois as técnicas para promover a vinculação mãe-bebê, para colocar em palavras para esse bebê aquilo que ele sentiu, né? E não tinha noção do que estava acontecendo com ele ali no período fetal. O risco escondido em dizer para a mulher parar de chorar que está passando tudo para o bebê. Existe um risco quando a gente faz isso, tá? Será que é certo falar para a mulher parar de sentir o que ela está sentindo, porque isso vai passar tudo para o bebê? Olha só, pessoal, não é certo. Isso não é certo para nós profissionais que vamos trabalhar aí com as questões emocionais, tá? Deste período perinatal. Porque essa mulher, ela precisa de um espaço seguro no qual ela pode falar mal da maternidade. Ela não tem esse espaço lá fora.
Ela não pode falar mal da maternidade com o marido, com a mãe, com a melhor amiga, com o obstetra, sei lá, né? Então, ela não pode, lá no profissional que vai acolher as emoções dela, escutar isso também, porque se ele é o profissional que vai acolher as emoções dela, então a gente tem que fazer o nosso papel, acolher as emoções dela, seja qual for, tá? E se nós não somos capazes de suportar isso, pode ser que é porque nós temos algum registro de memória aí enquanto bebês também. E a gente acaba se aliando ao bebê e não à nossa cliente. E ali a gente precisa estar disponível para a nossa cliente. Nós precisamos proporcionar para ela um espaço seguro para que ela possa falar mal da maternidade ali, naquele espaço seguro. Caso ela não encontrar esse espaço seguro ali para que ela possa falar mal da maternidade, as chances dela apresentar problemas de saúde mental ainda mais graves aumenta. Então, olha só, nós precisamos ser fator de proteção e não fator de risco, nem para essa mulher e nem para esse bebê, tá? Então, a gente precisa oferecer espaço seguro para que ali ela possa falar, sim, mal da maternidade, tá? Ali é um espaço que ela pode fazer isso, principalmente para eu ajudar a aliviar aquele estresse, validar aquele sentimento e evitar que transtornos mais graves, emoções mais intensas venham a aflorar e acontecer aí. Então, nós, enquanto profissionais da saúde emocional materna, devemos planejar atividades para que a vinculação mãe-bebê possa acontecer em uma sessão futura, tá? No futuro, a gente pode e deve trabalhar com a vinculação mãe-bebê, porque muitas mulheres, elas nos procuram no começo aflitas, tristes, rejeitando a gestação, uma série de coisas. Então, a gente acolhe. E se eu não consigo acolher, eu encaminho para um profissional que possa acolher. Ou eu vou fazer a minha própria psicoterapia, porque são questões minhas. Eu não estou conseguindo ali ser profissional, eu estou misturando as coisas. Então, eu vou precisar de terapia, vou precisar de supervisão, ok? Então, bora lá. Nós vamos ter que destinar um espaço do nosso atendimento reservado depois para poder promover a vinculação mãe-bebê, tá? Então, sempre que a gente vai atender gestantes, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no fato de que eu tenho que reservar um tempo planejado para que eu possa promover essa vinculação mãe-bebê, para que esse bebê não fique prejudicado, né, com as informações que ele recebeu, mas que a gente consiga nomear para esse bebê o que aconteceu, dar sentido para ele e assim promover saúde mental para ele, tá bom? O que acontece é que o terapeuta, na maioria das vezes, se identifica com o bebê e pensa que o bebê é o seu cliente principal naquele momento. Porque eu estou acostumada a ouvir psicólogo que atende essas questões ficar preocupado com o bebê e não com a mulher. Então eles falam assim, nossa, o que eu posso fazer para isso não passar para o bebê? Né? Para que o bebê não sinta essas coisas. Como que eu faço? Gente, existe o nosso cliente primário e nosso cliente secundário quando a gente está tratando das questões emocionais de mulheres aí no período perinatal, tá? O cliente primário é a mulher, no caso, que procurou pelo atendimento, que está pagando pelo atendimento. Ela é a primeira. Então, o alvo da minha preocupação é com ela. Mas eu não nego que existe um cliente secundário aí também, que é esse bebê, e que alguém precisa se responsabilizar por ele ali no tratamento também. Alguém precisa olhar por ele, alguém precisa ser a voz dele. E esse alguém somos nós também. Mas vai ter o seu tempo, vai ter o momento. O bebê é depois. Eu vou ter esse momento com o bebê depois. O meu cliente primário que me procurou foi a mulher. Então, é a ela que eu vou dar atenção naquele momento, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Rafa, mas e se não der tempo de trabalhar com a ressignificação com o bebê? O bebê nasceu prematuro, a mulher abandonou a sessão, e se não der tempo? Mais uma vez eu reforço. O seu cliente principal é a mulher e não o bebê. Lembre-se disso.
Se você está angustiado, se você está querendo colocar o bebê como cliente principal, vá fazer a sua terapia, vá verificar o que aconteceu também lá enquanto você era um feto, enquanto você era um bebê, né? Que está se rivalizando aí com a sua cliente que está precisando naquele momento de acolhimento, tá? Você não pode e não deve se responsabilizar por isso, caso venha acontecer alguma coisa dessa mulher deixar a psicoterapia e não der tempo de você trabalhar a vinculação mãe-bebê, tá? Você não precisa se responsabilizar por isso, não é sua culpa, foi a mulher que, por um acaso, parou por algum motivo, tá? Faça o seu trabalho com ética, ok? Faça o seu trabalho com ética. Diga a ela que é preciso depois, futuramente, você, né, fazer essa sessão mãe-bebê, tá? E se ela escolher não fazer, foi ela que escolheu. Você não precisa se responsabilizar por isso. Atenda essa mulher, tá? Vou te provar agora, com esse caso clínico, a importância da intervenção precoce quando você lida com as emoções maternas que podem afetar o bebê. Você acredita que é possível atender o bebê? Aqui eu tô falando de você atender a mulher, né? E que as emoções dela afetam o bebê, mas é possível atender o bebê também? Né? A gente consegue, psicólogo perinatal, psicoterapeuta perinatal, faz trabalho também com bebê, consegue fazer intervenção com um bebê? Olha só, pessoal, eu peguei um caso clínico aqui para vocês do livro. Opa, fechei a página. Deixa eu pegar aqui a página de novo. Fechei sem querer. Pronto. Peguei aqui, ó, do livro O que é Psicologia Perinatal, da Joana Willenheim, tá? Então, o que é psicologia pré-natal, para quem quiser ter acesso aí ao livro, seja em sebo, sei lá, né? Quem quiser, existe esse livro aqui, ele é muito bom, super recomendo para vocês lerem, tá bom? Mas eu vou fazer a leitura aqui, porque eu não quero contar o caso. Eu quero ler o caso para vocês. Então, vamos prestar atenção agora aqui. Peraí que eu vou ter que colocar meu óculos, galera. Só um instante. Aqui, a live eu consigo fazer sem, mas a leitura não. Então, vamos lá. Caso do menino Oliver, a quem atende em consulta aproximadamente aos 2 meses de idade. O bebê fora dado para adoção por sua mãe biológica, porque ela tinha muitos outros filhos e não tinha meios para criá-lo. Oliver aguardava numa instituição do Estado a data legalmente estabelecida pela legislação francesa para que a adoção fosse feita. O prazo de espera corresponde a um tempo estabelecido pelas autoridades para que a mãe biológica possa mudar de ideia e voltar atrás em sua decisão. Mas a mãe de Oliver não voltara atrás e ele foi considerado adotável. A partir dessa situação, começaram a aparecer sintomas no corpo do bebê, que até então estava tudo bem no corpo dele. Crostas impressionantes apareceram em seu corpo e couro cabeludo. Sua pele começou a descamar. Suas vias respiratórias congestionadas começaram a chiar. Os médicos não conseguiam lidar com os sintomas apresentados pelo bebê. É quando decidem encaminhá-lo, então, para uma psicanalista, aqui no caso, chamado Eliashev. Oliver, que é o bebê, comparece à consulta nos braços da berçarista que cuidava dele. Esta relata, né, a profissional, a sua curta trajetória. Após aprender o que lhe pareceu ser o suficiente para entender a psicanalista, fez a sua primeira intervenção com a palavra falada. Então, ela diz assim para o bebê: quanto a sua mãe lhe queria bem. Então, ela falou, olha, sua mãe lhe queria muito bem. Ao fazer a opção por te colocar para adoção, ela escolheu esse caminho para lhe oferecer oportunidade de vida melhor do que aquela que ela própria poderia lhe dar. A psicanalista prossegue, dizendo-lhe que ele achava que para ser aceito pela sua família de adoção, precisava mudar de pele para ficar com uma pele branca diferente da sua pele original.
O que aconteceu aqui? Essa psicanalista, ela ficou então ali, primeiro falando com Oliver, né, que é o bebezinho, explicando para ele, olha, não é que sua mãe não te amava, é que ela, né, não tinha condições e por isso ela te colocou aqui para adoção para que você possa ter melhores condições. Mas ele continuou a apresentar descamação, apresentar as crostas na pele, no couro cabeludo, ele continuou. E aí ela percebeu então que aquela intervenção que ela fez não foi útil, né? Não foi correspondente ao que faria aquela criança parar de apresentar aqueles sintomas no corpo. E aí, ela continua a investigar ali naquele espaço outras possíveis conversas que tivesse ali, né, que pudesse justificar por que aquela criança estava apresentando aqueles sintomas. E é então que ela descobre que uma das cuidadoras ali fala perto do berço desse bebê a seguinte frase: será que vão querer adotar ele por causa da cor da pele dele? Era um bebê negro, tá? Então, quando diz isso perto, essa criança, ela começou então a apresentar esses sintomas na pele para trocar de cor, tá? A pele descamada para ficar mais rosada, para trocar de cor. É quando essa psicanalista se dirige de novo para esse bebê e fala para ele: você não precisa trocar a sua pele, mudar de cor para se sentir, para poder receber amor dos seus novos pais. E quando ela fala isso para o bebê, a mágica acontece. 2 dias depois, começa então o bebê ir melhorando, tá certo? Sua pele vai voltando a ficar como deveria ser, tá? E esses sintomas, então, desaparecem. Olha só, gente, que interessante isso, tá? E esse é um caso que eu trouxe para vocês da psicanálise. E para não deixar dúvidas que isso é uma questão de psicanalistas, e eu quero deixar claro que é uma questão de ciência psicológica, eu fiz questão de trazer um outro caso agora da abordagem comportamental, realizada por uma psicanalista hospitalar comportamental, tá? Então, deixa eu ler aqui. Uma criança de meses veio encaminhada pela pediatra por um quadro singular de vômitos. Após a investigação médica, foi afastada qualquer possibilidade de refluxo ou mal-estar associado a qualquer outro quadro sintomático. A mãe relatava que desde o nascimento a criança apresentava vômitos quando o pai, alcoolizado, chegava em casa, gritando e tentando agredir a mulher grávida. Este fato já ocorria então durante a gravidez. E a mãe lembrava que nessas horas o feto se movimentava tanto que ela achava que ele ia pular para fora. Quando o pai estava sóbrio, a criança aceitava o colo e carinho sem problemas. Pode-se supor que a voz paterna alterada, então, ouvida pelo feto, esse som poderia, então, ser um estímulo neutro que, pareado à liberação de catecolaminas pela mãe, porque a mãe ficava estressada ali naquela hora, assustada, possa ter adquirido, então, propriedades de estímulo condicionado para um quadro de ansiedade, iniciando, então, taquicardia, aumento da taxa de movimentos e sintomas neurovegetativos, que no recém-nascido podem levar ao vômito. Por sua vez, apelando para o paradigma operante, pode-se especular que a resposta de vômitos pode ter funcionado como um estímulo aversivo para o comportamento de aproximar-se emitido pelo pai, aumentando a frequência de vômitos do bebê nesses momentos, e até ter sido espertamente utilizado pela mãe, que não se separava do filho em tais ocasiões. Prestem atenção, então, comunicação,
Mãe-bebê existe desde feto. E bebês recém-nascidos apresentam sintomas. Bebê, você está trabalhando lá no hospital, lá com os bebês, e acha que não está tendo evento psíquico ali acontecendo? Você está lá no hospital, na UTI neonatal, no berçário, está vendo os bebês que não conseguem engordar, vomitando. Você não consegue nem explicar por que ele está quase definhando e chegando à morte e não sabe dizer o porquê? Pois é, escuta um pouquinho da história desse bebê durante a gestação. O que aconteceu na gestação desta criança e às vezes até na pré-concepção dessa criança, tá? Porque isso vai revelar muito do porquê a criança, o bebê que não sabe falar, está apresentando aqueles sintomas no corpo. Muito tem a ver, então, com a relação fetal. Então, existe psiquismo fetal e existe intervenção que a gente faz, então, com esses bebês. Não importa a abordagem, não importa, não é a psicanálise que fala isso, apenas. Outras abordagens, como a comportamental, que é o oposto da psicanálise, também trabalha com essas questões, tá? Também estuda e aplica essas intervenções com o bebê. Então, percebe, o bebê ele não consegue te relatar o que aconteceu, ele não sabe falar. Mas você tem que investigar. Então, você pergunta para quem você pode. Você pergunta para os pais, você pergunta para os médicos. Então, você investiga de alguma forma para tentar identificar, tá? E aí você vai interpretar para o bebê, vai conversar com o bebê. Rafa, mas como isso é possível? Como é que os bebês entendem quando a gente fala com eles? Freud já dizia, que eu vou usar novamente a psicanálise, tá? Porque é uma das áreas que mais estudou psiquismo fetal. Mas antes da gente, de fato, começar a estudar psiquismo fetal, Freud já deixou uma frase, né, bem marcante. Ele falou assim: há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cisura do ato do nascimento nos faz crer. Então, quer dizer, o psiquismo, a memória, as lembranças, os comportamentos, a personalidade, elas não começam após o nascimento da criança. A criança não é uma tábula rasa. A criança não é uma folha em branco que vem sem memória, sem desejo, tá? Só após o nascimento. Não, tem muita coisa antes. Muita coisa que acontece lá no período fetal, que fica registrado, marcado, e que pode sim afetar a vida inteira do sujeito. Por isso que tem sujeitos que são adultos e às vezes tem medo e não sabe por quê, tem transtorno de ansiedade, não sabe por quê, tem várias queixas e sintomas que a gente não sabe por quê, mas a gente não sabe por quê, porque a gente não conhece psicologia perinatal, a gente não estudou, a gente não veio aqui assistir a live da Rafa e descobrir que tem muita informação lá de feto, lá da história da gestação. A anamnese, quando a gente pergunta algumas coisas ali, se foi amamentado, se nasceu de parto normal ou cesárea, às vezes parece tão insignificante, mas que tem tudo a ver. Aquilo faz parte da história daquele sujeito que pode ter registrado informações traumáticas. Otto Rank já escreveu o livro Trauma do Nascimento, inclusive, tá? Então, sim, nós precisamos conhecer psicologia perinatal, nós precisamos dominar esses conhecimentos para que a gente possa fazer um bom serviço na clínica, tá? Agora, para a gente poder concluir, então, essa live, o tema dela era: entenda como as emoções da gestante podem afetar o desenvolvimento do feto. As emoções que a gestante sente passam para o feto por meio dos hormônios liberados durante a emoção sentida. Então, sim, essa comunicação. O feto, ele não atribui significado à emoção que ele está sentindo, tá? Porque vai ser sintomas, vai ser descarga motora, ou vai ser, né, não vai ter descarga motora, vai ter batimento cardíaco, não vai, tá? Mas fica o registro da informação. E nós precisamos depois fazer a intervenção com o feto bebê, para colocar em palavras para ele a própria história dele. Ele precisa conhecer a história dele, para que possa fazer sentido aquilo que ele sentiu, dar um significado para esse sujeito.
E não se esqueça, o cliente primário sempre será, então, a mulher e o secundário, o bebê, tá? Nós precisamos de mais profissionais com conhecimento em psicologia perinatal. A demanda é muito alta e são escassos profissionais. E podemos mudar essa realidade da saúde mental no Brasil e no mundo, trabalhando na prevenção logo no início da vida. E nós podemos mudar essa realidade. E para isso, um dos primeiros passos você já deu, que é estar aqui participando das lives que eu faço todos os dias, 2 lives, umas 10 horas da manhã e umas 5 horas da tarde. Então, esse primeiro passo você já está dando, você já está aqui assistindo essa live, já está aqui adquirindo conhecimento, aprendendo para se tornar um profissional mais seguro, mais ético. O segundo passo é na semana que vem você participar do nosso mini curso de segurança no atendimento emocional a gestantes e mulheres no pós-parto. Esse é o maior evento de psicologia perinatal do planeta. Milhares e milhares de profissionais já realizaram a sua inscrição gratuita para participar deste mini curso. Se você ainda não realizou a sua inscrição, é possível realizar ainda hoje. Você não vai pagar absolutamente nada para fazer a sua inscrição. Então, vai lá depois no perfil do Mater Online, lá do Instagram, e você vai encontrar um link lá no nosso perfil. Clica naquele link, você vai ser direcionado para uma página onde você vai deixar seu nome e seu e-mail, tá? Ali tem todas as informações do mini curso, o que você vai aprender na primeira aula, o que vai aprender na segunda aula, o que vai aprender na terceira aula. E nós vamos enviar para você por e-mail o material preparatório. Então, você vai receber artigos científicos, você vai receber um material mesmo didático preparatório para esse evento. E todas as aulas do mini curso, você também vai receber material gratuito, tá? Se você já fez a inscrição, parabéns. Não perca de jeito nenhum o evento que vai acontecer na semana que vem. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite agora, acabando essa live, vai lá e faça a sua inscrição. Para você que está assistindo essa live agora aqui, né, do YouTube, do Facebook, aqui, ó, tá aparecendo para vocês o link que vocês devem acessar para fazer a inscrição, mater.link. Digita lá, mater.link, que você vai cair na nossa página de inscrição, vai fazer a sua inscrição. E olha só, chama mais profissionais, tá? Para fazer inscrição gratuita também e participar também deste evento. Porque é esse evento, gente, que vai ser responsável por mudar a realidade do Brasil em relação à saúde mental de sujeitos que ainda nem nasceram. Nós podemos trabalhar na prevenção da prevenção. Nós podemos cuidar da saúde mental de adultos que ainda não nasceram por meio do conhecimento da psicologia perinatal, por meio da intervenção do profissional que atende às questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto. Então, a gente não deve depositar isso nas mãos dos políticos. Você viu algum político prometendo aí que vai oferecer atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto emocional, psicológico? Vocês viram alguém falando isso por aí? Se viram, legal, né? Vota nessa pessoa. Agora, se vocês não viram, sabe por quê? Vai depender de nós. Nós, profissionais, é que vamos poder mudar o mundo. Nós, profissionais, que vamos poder conhecer isso e levar projeto de leis, propor isso para os políticos, para os vereadores, deputados, etc. Para que a gente possa ter uma política pública diferente, olhando para a saúde de pessoas que ainda nem nasceram, cuidando de mulheres neste período perinatal. Então, está em nossas mãos. Enquanto a gente fica depositando toda a esperança nos políticos, a gente acaba não olhando para a nossa responsabilidade profissional, o papel que nós temos nisso. E é possível você fazer isso você assumindo essa responsabilidade com você mesmo, profissional. Vou aprender sobre psicologia perinatal. Vou estar lá no mini curso que a Rafaela está oferecendo para a gente. De forma que eu não vou pagar nada, eu só vou adquirir. Vou me programar para participar das lives das 10 da manhã, das 5 horas da tarde, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tenham aprendido muitas coisas
tá? E eu aguardo vocês amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. A live é um momento de pergunte para a Rafa. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, vem amanhã nessa live às 10 horas. Se você deixou perguntas para mim aqui sobre a live de hoje, por exemplo, vai lá na live de amanhã às 10 horas e tira essa dúvida comigo. Manda para mim nos comentários, que eu vou ler os comentários e vou estar respondendo todas as suas dúvidas aí a respeito de saúde mental materna e psicologia perinatal. Então, te espero amanhã, ok? Beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.